A Luiz Andrade morreu ontem. O Maguila é prova de que o cidadão, quanto mais autêntico e focado no sonho, mais chance ele tem de ser feliz. Essa era a característica principal do Maguila, né? A transparência, a capacidade de falar e demonstrar o que ele pensava, né? E uma das causas, né, dele ter tido essa demência pugilística, né, que é o termo para descrever a pessoa que tomou muito soco na região da cabeça e que então tem uma degeneração, os neurônios morrem mais cedo, tanto é que ele estava com 66 anos, né? Porque como o negócio dele era o ataque, ele era muito forte e tinha muita massa muscular, ele não se preocupava tanto, Eduardo, com a defesa. Então ele mandava ver, entrava de frente, né? E ele conseguiu trazer para o modo de lutar dele a mesma coisa que ele trazia nas entrevistas, nas declarações dele. Ele era humorista, né? Ele era muito engraçado. Doutor, essa questão do Maguila me fez lembrar ontem quando eu ouvi que não vou lembrar a sigla, mas essa doença que o acometeu, ela era tratada de um jeito nos anos 70, hoje é tratada de outro jeito, e não é só o pugilista, tem outras profissões, imagina, por exemplo, um centroavante, um zagueiro, que dá cabeçada, é impressionante, isso combina, por exemplo, com a questão dos jogadores profissionais, dos tempos de Reinaldo, Nelinho, que eles faziam exercícios físicos incompatíveis com os humanos, e que a maioria deles tem que operar hoje a bacia, né? Ou essa região do... Como é que é o nome chique aqui, gente? Da bacia, como é que chama isso aqui? Quadril. Quadril. Quase todo jogador. Então, a medicina vai avançando, né, doutor? De repente vão preparar um capacete que reduza os danos, né? O dano dos traumas, né? Das pancadas, né? Agora, a medicina é fato, Eduardo, a gente tem que reconhecer que ela aprende muito através do erro e do sofrimento de um tanto de gente. Aí vai descobrir lá na frente, aí na adequação, na condução do processo, né? A questão do joelho é um outro lugar também, tornozelo, pessoa que não tendo um preparo adequado, ao invés de caminhar, ela corre. Quer dizer, corre por pouco tempo, porque dali a pouco está lesionado e não pode continuar. Não tem, o mineiro gosta tanto de queijo, ter campeado, o gênio chegou assim, eu falei, você tem 3 desejos. Aí ele pensou 3 desejos, me dá um queijo. Aí ele falou assim, pô, um queijo? Outro desejo, me dá outro queijo. Aí no terceiro ele falou assim, me dá uma mulher bem bonita. Eu falei, beleza, por que o último você pediu uma mulher, em vez de porque eu fiquei com vergonha, porque eu queria 3 queijos. Tanto que gosta. Mas essa questão da embalagem, né, Eduardo, é fundamental. Então, a valorização, quer dizer, o conteúdo, né, o que está dentro, né, a matéria-prima, a substância, como se diz, é fundamental. Mas a embalagem faz uma diferença também, né, Eduardo? Nossa senhora, eu fui apanhado, Viegas, em casa, numa caminhonete S10, com alguns anos de uso, mas absolutamente impecável, cheirosa, limpa e bem de mecânica. Fui levado a um sítio agradabilíssimo em Reacima, junto das nascentes mais interessantes daquela região da Gandarela, e o anfitrião me serviu uma cachaçinha da boa e um pedacinho de queijo. Não. Inesquecível. Doutora Luiz. Teve a linguiça também. Geraldo vai reclamar, vai que serve o quê? Seu linguicinha. Doutor, o vinho. Você faz quantos queijos você manda ali? Dependendo da reprodução, né? Se tem vaca em fase de lactação. Teve uma vez, Eduardo, que eu falei assim, olha, eu vou desenvolver um sistema, eu vou comprar uma vaca com um bezerro recém-nascido a cada 3 meses. Então eu vou ter uma vaca reproduzindo, né? O ano inteiro, então eu vou ter uma condição de produzir não uma grande quantidade de queijo, que é para consumo próprio mesmo e dos amigos. Mas o que acontece? Quando as vacas convivem no mesmo lugar, Fernanda, assim como muitas costureiras trabalham numa mesma fábrica, elas passam a ter a ovulação, a menstruação e a chance de engravidar simultaneamente. Então eu comprava vacas que tinham parido os filhotes, tinham tido os bezerros em épocas diferentes, mas dali a pouco estava todas elas parindo, tendo os bezerros na mesma época. Então ficava uma época com leite em excesso e outra época sem leite. E o leite da vaca holandesa, porque diz que uns 30 litros por dia, o sabor é o mesmo, a qualidade é maior, é menor, é a mesma coisa? Tanto faz. É só a quantidade que é maior. Não, varia, Geraldo, varia, porque tem a coisa da genética, por isso que é o cruzamento da girolanda, né, do gado gir com o holandês, dá um resultado muito interessante, porque
tem a boa produção do leite e tem menor vulnerabilidade às doenças, tem menos suscetibilidade às que a gente chama então as mazelas, né? Então é tudo diferente. Por isso que eu admiro muito, Geraldo, a quantidade de tipos de queijo que existe, né? Quando você vê gorgonzola, você vê queijo Minas, é impressionante. Tudo depende, sabe de quê, gente? Das bactérias que fermentam aquele queijo. Então é a interação da matéria-prima, que é o leite, com as bactérias que vão estar então trabalhando sobre esse leite. Como é difícil lidar com os chamados menores infratores, hein? Demais, Eduardo, até porque a maioria de menor não tem nada, né? Tem a teoria de idade e como a gente conta a idade de uma forma inadequada, quer dizer, quando o jovem completa 18 anos, na verdade ele está acabando seus 18 anos, ele está iniciando os 19. Então, quando fala menor de 18 anos, na verdade é o que ainda não tem 19, mas já tem 18 anos. E esse tipo de procedimento muitas vezes parece uma coisa interessante, uma coisa adequada, né? Me lembra muito a questão que a gente já discutiu aqui uma época sobre a inclusão de crianças com problemas em escolas regulares, onde as outras crianças não têm problema, e aí quem tem problema fica com seu problema mais visível ainda, então de adequação aí a gente não vê. Nesse caso, você deslocar 2 agentes, né? Mais uma técnica, né? Para levar 3 jovens para assistir um filme no Diamond Mall, né? No lugar que se é um menor infrator, ele tem um risco maior do que de um menor não infrator de provocar algum tipo de problema social no lugar desse. Quer dizer, quem está frequentando o shopping, os lojistas, os que estão em compras, será que é o ideal, né? Você pegar uma pessoa que está cumprindo uma pena para poder ir deixar no meio, tanto é que fugiram, né? É um risco, né? Não só permanente. Não só fugiram, como poderiam ter, ao sair, ter feito algum arrastão ali, né? Então eu acho que tem que se rever. E o Conselho de Criminologia, aproveitando para citar, na próxima segunda-feira, dia 4 de novembro, vai estar completando 60 anos. Eu tive a oportunidade de ficar no Conselho durante 10 anos, que não é o de política de drogas, né? Então, deixar aqui homenagem ao falecido Dr. Celso Magalhães Pinto, que foi um grande sustentáculo do Conselho de Criminologia e Política Criminal hoje Sejusp. Esta não é uma decisão de corte superior com repercussão geral. Qual que é a diferença? Então, Eduardo, a gente dá o nome de criou-se uma jurisprudência quando há um julgamento pelo Supremo de um determinado caso, e todos os outros casos que se encaixam naquelas características do que foi julgado passa a ser considerado então como já tendo uma decisão anterior. Nesse caso foi uma decisão bem específica para uma solicitação, e quando realmente o pai não tem vínculo, não só de não ser casado, Fernanda, mas de não dar assistência para a criança, não participa, né, não participou da gravidez, não participou do parto, então nesse caso aí, esse é um pai completamente ausente, ele é um mero pai biológico e, portanto, eu acho que faz sentido que um tribunal fazendo essa análise entenda que a mãe tem essa autonomia. E sempre a mãe é sempre prejudicada, gente. Por isso que tem que fazer, gente, na hora de fazer um negocinho, de virar o zoinho, é bom demais da conta, mas tem a responsabilidade, porque o que tem de cara sacana, tem mulher, mas ela é que concebe, então ela tá grávida e tudo mais, então tem a responsabilidade. O cara faz um negocinho, foge, né? Na braquiária, como é que é? Braquiária, que eles falam, né? Cai na braquiária, monta no 18, monta no porco e vai embora. Vaza! Tem que dar o direito a ela a achar alguém, porque ela está sem condição financeira, como é que vai fazer? Se tem alguém comprovadamente que tem condição de dar essa assistência, por que não? Isso não vai gerar indiscriminadamente que toda mãe possa resolver sozinha. É caso a caso, então. Sim, esse cada é um caso específico. Né? Tem também ministro e servidores sendo investigados por venda de sentença, doutor. Lamentável, né, Eduardo? É uma coisa que deixa a gente completamente indignado e completamente frustrado com relação à justiça que, né, é mal processada, é mal usada, e ainda tem uma coisa, foi notícia também essa semana de um juiz na Paraíba, um rapaz jovem, pela foto você vê que é uma pessoa nova, né, que foi aposentado compulsoriamente porque ele fazia com que vários casos a serem julgados do interesse dele ou de familiares viessem ter a mão dele, coisa que não era para ser, então ele forçava a barra. E aí, né, Eduardo, vem esse questionamento, quer dizer, isso é uma punição, gente, ou isso é uma premiação? Você ser aposentado com menos de 40 anos,
com salários integrais, com os tais proventos integrais, porque você foi pego fazendo uma coisa tão errada que você não pode exercer mais essa função. Mas você pode continuar recebendo esse dinheiro com tinha que direito, cortar essa grana, né? Com direito, inclusive, a 13º e etc, né? Isso tem que ser modificado. Fica com esse celular aí ele para de chorar. Só que uma criança pequenininha, é um computador zerado, mistura tudo na cabeça dele. E aí, o que acontece? Ele perde completamente qualquer que seja a direção para algum lugar, não tem jeito. O psiquiatra Aloysio, em médio e longo prazo, isso pode ser muito prejudicial a essas, hoje, crianças? Eduardo, a gente sabe a longa data que as crianças são seres em formação e que, assim como uma argila, como um barro, quando está úmido, né, quando está novinho, ele é muito mais fácil de ser moldado. Então, o exemplo é a maior das formas de pedagogia, de educação que existe, né? O conhecimento, lógico, mas o exemplo, né? A prática, né? Então, são determinados tipos de moda, né? Que era a palavra antiga para esse tipo de coisa, que quando pega, acaba que você traz um nível de distorção que depois para tirar é muito mais difícil, né, gente? Porque é muito mais fácil você ensinar adequadamente que você desensinar, como diz lá o Fernando Pessoa, exige a aprendizagem de desaprender, e isso dificulta muito. Doutor, eu me arrisco a dizer, ninguém nunca falou isso comigo, eu tô chutando, viu, gente? Tem uns 500 mil que não recebem uma carta em casa, isso é o fundo da picada, doutor. E é difícil de fazer o controle, né, Eduardo? Porque são muitas unidades a serem entregues e havia também esse problema com os leituristas da CEMIG, da Copasa, né? Que de repente o sujeito não tinha uma chefia próxima, então a gente chutava ali um número e assim ficava. Hoje a gente já tem essa tecnologia de você mandar lá na roça mesmo, que é um lugar distante, né? 7 quilômetros de terra e que não tem ônibus, não tem acesso, né? Por vias convencionais, então a gente faz a leitura, faz a fotografia do relógio de luz e manda direto para a CEMIG, né? E essa questão dos correios aí, antigamente era muito comum usar-se a chamada posta restante, que ia para a sede dos Correios, né? E a pessoa recebia o comunicado de que ali havia uma encomenda e ela ia e buscava, porque eles não tinham um número de pessoas suficiente, né? Mas os serviços públicos, né? E os Correios continuam sendo ainda da administração governamental, não foram privatizados. Tem que haver, Eduardo, a gente tem falado muito isso, a importância do controle social, ou seja, quem está sendo prejudicado, quem está sendo prejudicado por não atendimento, tem que botar a boca no trombone, tá, gente? Tem que fazer a denúncia, tem que fazer esse tipo de tornar público o problema, e a partir dessa pressão é que o serviço melhora. É lamentável, tinha que haver uma consciência por parte, né, não só da empresa, da instituição, mas dos servidores, mas acaba que a gente vê na pressão uma forma de melhoria dos atendimentos e dos serviços prestados. Então, um negócio tão óbvio, tem que ficar policiando, com competência, com carinho, afeto, e medindo as coisas certinho, o que pode, o que não pode, fazer educação em casa. Eu não estou duvidando da pesquisa, doutor Luiz, eu estou espantado com a reação dos pais. Aí 77%, Eduardo. Que loucura. Aqui, não seria cômico se não fosse trágico? É o velho dito, né? O velho dito popular de que o pior cego é o que não quer enxergar. Eu acho que o pai que responde que está considerando o filho seguro nas mãos das garras da internet, que você tem a parte muito boa e tem outra parte horrível, né? Fazer homenagem aqui, Eduardo, a Frei Galvão, eu não sabia, fiquei sabendo, hoje é a data de nascimento dele, 25 de outubro de 1739, foi o primeiro santo canonizado brasileiro, né? Quando o Papa Bento XVI esteve aqui em 2007. Então, fiquei até satisfeito de ver nessa questão do reconhecimento, e foi Frei Galvão quem fundou um lugar muito famoso, o Convento da Luz, em São Paulo, né? Nascido em Guaratinguetá ele, mas começou seus estudos religiosos num lugar do Rio de Janeiro que é muito bonito, chama Macacu, que é então na região serrana, né? Então, homenagem aqui a Frei Galvão, a quem são dedicados vários reconhecimentos de milagre. E lembrando, Eduardo, que eu tenho falado dessas datas, né? Hoje é o dia 299 do ano, estão faltando agora 67 dias para o ano terminar, 2 meses para o Natal, então dá para fazer muita coisa, tá, gente? Fica enrolando não, porque o momento é propício. Graças a Deus, deu ser uma chuvinha, né, Eduardo? Não foi exagerado, então nós estamos com um clima bem melhor.